Convidamos a doutora Adriana Saraiva, fisioterapeuta, mestre em saúde materna e infantil. Deixa assim. Quando estão bem calorosos, eu gosto assim. Mestre em saúde materna e infantil e doutora em ciências da saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Atua como professora e pesquisadora no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal da Bahia. Então, recebam a doutora Adriana Saraiva. Eu nem sou capricorniana, né? Quero começar agradecendo ao Alberto Alexandre por estar aqui e por falar sobre fisioterapia na síndrome da bexiga hiperativa. Eu costumo dizer que essa é uma das minhas disfunções urinárias preferidas. E a gente precisa ter cuidado, eu acho que a bexiga hiperativa é um ótimo exemplo para a gente ter cuidado sobre como levar para a prática clínica condutas que a gente ouve dizer que são favoráveis, que funcionam e que nem sempre estão baseadas nas evidências científicas mais confiáveis. E eventos como esse, né, congressos, eventos científicos, fazem com que a gente se atualize, nos provocam e fazem com que a gente melhore a nossa prática clínica. Eu tenho certeza que depois desses dias aqui, a minha prática clínica vai ser melhor e a de vocês também. Quero agradecer à Universidade Federal da Bahia, minha casa, por estar aqui hoje. A gente sabe qual é a definição da síndrome da bexiga hiperativa, né? É uma síndrome caracterizada por urgência, geralmente acompanhada de aumento da frequência e notúria. Pode ou não ter incontinência urinária, a gente vai ter a bexiga hiperativa úmida ou a bexiga hiperativa seca. A frequência urinária às vezes não está aumentada, porque muitas dessas pacientes reduzem a ingesta hídrica com medo de perder urina. E aí você pode achar que não é uma bexiga hiperativa, porque se o detrusor contrai precocemente, por que a frequência urinária não está aumentada? Mas é porque elas reduzem, e isso causa um ambiente mais ácido na bexiga, irrita mais o detrusor e piora ainda mais a bexiga hiperativa. Então, ingesta hídrica precisa ser controlada desde o início. Além disso, a noctúria pode ou não estar presente, impacta grandemente a qualidade de vida e a gente também precisa cuidar de orientar para reduzir a noctúria desde o início. Sobre a prevalência global da bexiga hiperativa, ela está em torno de 20%. Nos últimos 20 anos, a gente teve um aumento dessa prevalência mais em mulheres do que em homens. E pessoas com sobrepeso e obesidade, 60 anos ou mais, ela também está aumentada. Países com maior renda têm menores taxas de prevalência de bexiga hiperativa. Essas pacientes não podem esperar na porta do banheiro, né? E elas também precisam utilizar banheiros públicos em qualquer lugar, na situação de higiene que eles estiverem. Então, o impacto é muito grande na qualidade de vida. Eu precisei fazer uma escolha para essa palestra. Não dava para falar de avaliação e tratamento, então eu vou focar em tratamento, mas é preciso dizer que o instrumento principal para a avaliação da bexiga hiperativa é o questionário de qualidade de vida. Esse do grupo do ICQ é o recomendado pela ICS e você pode entrar nesse QR Code, fazer uma solicitação e eles enviam por e-mail a versão traduzida e validada para o português. Nesse diário, a gente tem códigos de sensação da bexiga. E esses códigos vão de 0 a 4 e estão relacionados à bexiga hiperativa. 0 é quando ela não teve nenhuma vontade de urinar, e foi por razões sociais, antes de ir na igreja, antes de ir para o shopping, né, para prevenir. Ou 4, quando ela teve a urgência, não conseguiu chegar no banheiro a tempo e teve urgência de incontinência no caminho. A Associação Europeia de Urologia recomenda 3 dias de aeromencional e não realizar urodinâmico de rotina se você for oferecer primeira linha de tratamento conservador para essas pacientes. Eu pedi para a IA fazer uma nuvem de palavras sobre o tratamento da bexiga hiperativa.
com base em evidências científicas publicadas na PubMed nos últimos 5 anos. E foi isso que ela me deu. Se a gente olhar para isso, a gente entende que essas pacientes são nossas. Nós somos a melhor chance de uma paciente com bexiga hiperativa. O tratamento que eu vou apresentar aqui é baseado nos principais guidelines mundiais. A primeira linha de tratamento é terapia comportamental, com modificações de estilo de vida, treinamento dos músculos do assoalho pélvico e treinamento vesical. Segunda linha é tratamento farmacológico. Terceira linha é, atenção, eletroestimulação intracavitária ou do nervo tibial, ou toxina botulinímica tipo A intravesical, ou neuromodulação sacral. Aqui a gente está falando de técnica cirúrgica. Ou. E, em geral, elas são oferecidas da menos invasiva para mais invasiva. Mas, de qualquer forma, o que eu quero deixar claro aqui é que eletroestimulação é terceira linha de tratamento para bexiga hiperativa. Sobre tratamento cirúrgico, aí a gente já está nos casos mais graves, cistoplastia de aumento, com intestino ou derivação urinária criando estômago. Newman e Wayne, em 2013, já falavam sobre o que deve estar incluído na terapia comportamental para bexiga hiperativa. A gente vai falar de tudo isso, mas eu quero enfatizar a educação e o reforço positivo. Sobre educação, às vezes a gente esquece de orientar para pacientes de bexiga hiperativa a questões sobre anatomia, ensinar qual a relação da bexiga com o intestino, então qual é o problema da constipação na piora da bexiga hiperativa. A ativação da musculatura do assoalho pélvico na inibição do detrusor. Quando eu falo que a primeira linha de tratamento é terapia comportamental, eu tenho que convencer essa paciente a seguir as minhas orientações e as modificações que eu vou pedir para ela fazer na vida dela. Então ela tem que entender por quê. Se ela não entender por quê, ela não vai fazer. E a gente depende disso para o sucesso do tratamento. Então não dá para pular essa parte da educação. E o reforço positivo é muito importante, porque é difícil mudar comportamento. Todo mundo que sabe disso. Então, eu preciso incentivar essa paciente o tempo todo. Existem algumas técnicas, dá para usar lembretes, post-its na área de trabalho, pela casa, mas orientar sobre curva de urgência, eu acho que é um dos melhores reforços positivos e estímulos para a paciente manter o tratamento, e a gente vai falar da curva. Esse é um presente para vocês mesmo, mas nesse QR Code vocês têm acesso a esse site, que é da Universidade de Nebraska, e ele tem esse aplicativo embedado, que você pode tirar a pele, tirar os nervos, colocar e tirar os músculos, os ossos. Tem muitos desses aplicativos pagos. Esse é totalmente gratuito e, mais do que isso, ele tem várias outras coisas ali que vocês podem fuçar. Dá até para colocar o vídeo em realidade virtual e em realidade aumentada. Então, a Erika vai gostar. Esse ensaio clínico randomizado dividiu em 3 grupos, então, as pacientes. Terapia comportamental combinada com treinamento, terapia comportamental sozinha e o treinamento dos músculos do assoalho pélvico sozinha por 3 meses. E eles incluíram programa educacional, as modificações do estilo de vida, a combinação do treinamento vesical com a supressão de urgência e as estratégias de motivação. Esse estudo detalhou o protocolo, está nesse QR Code. Normalmente os estudos não detalham os protocolos, e esse está detalhado passo a passo, então vocês conseguem nesse QR Code. Tá? Dentro do artigo também tem um link. E eles observaram que combinar as duas técnicas tem uma probabilidade 5,5 vezes maior de cura do que apenas o treinamento e mais de 4 vezes maior do que só a terapia comportamental. Sobre modificações de estilo de vida. Obesidade está nos estudos repetidamente associada à bexiga hiperativa. Então, isso já é certo, a gente sabe que perda de peso melhora o sintoma. Cigarro. O tabagismo aumenta consistentemente o risco de bexiga hiperativa e também a gravidade dos sintomas, então a orientação de não fumar precisa ser dada. E combinar esse estilo de vida saudável, então dieta, os exercícios que a gente já falou, não fumar,
consumo moderado de álcool, reduzir risco de bexiga hiperativa. Isso é dose dependente. Agora, café, adoçantes artificiais, chocolate, sucos, frutas cítricas, gasosos, alcoólicos, apimentados e condimentados, a gente fala para a paciente, não, chega, isso não pode. Mas a gente não tem evidência científica de que isso piora a bexiga. Essa corte prospectiva de um ano não viu diferença nas bebidas avaliadas, né, em pacientes continentes e incontinentes. E essa revisão sistemática de um ano atrás, nenhum dos 6 irritantes que normalmente a gente cita estiveram associados de forma confiável à piora da bexiga hiperativa. Então, nada disso, o risco de viés foi de moderado a baixo desse estudo. O que eu quero dizer sobre irritantes é que peguem leve com os pacientes, porque pode ser que a paciente que tome 2 garrafas térmicas de café no dia tenha uma piora da bexiga hiperativa. Pode, então a gente pode pedir para ela reduzir, mas são tantas modificações na vida dessa pessoa para conseguir melhorar os sintomas que talvez a gente não precise dar tanta importância para tirar o cafezinho de manhã, né? Treinamento dos músculos do assoalho pélvico, com protocolo individualizado, associado a não biofeedback, associado a não eletroestimulação. Essas pacientes, quando têm o sintoma de urgência, então a contração do detrusor na fase de enchimento, elas correm para o banheiro. Isso é um perigo, né? Elas precisam compreender que ativar os músculos do assoalho pélvico gera uma inibição do detrusor. E não subestimem as pacientes. Expliquem isso. Mostrem e expliquem que existe uma ligação entre essa musculatura que ela controla e a bexiga que ela não consegue contrair, relaxar a bexiga. Então, existe essa ligação. Então, quando ela ativa a musculatura do assoalho pélvico, o músculo detrusor, a bexiga aumenta de volume, vai caber mais urina dentro da sua bexiga e vai dar para esperar mais tempo até chegar no banheiro. Então, ela precisa compreender isso. Essa é a técnica de supressão de urgência, né? Então, a contração dos músculos do assoalho pélvico pode inibir a bexiga. E isso vem desde Mahoney, do terceiro reflexo períneo-detrusor inibitório, descrito, e a gente sabe que a ativação é a contração dos músculos do assoalho pélvico e a resposta é o relaxamento do músculo detrusor. E aí a gente pode ensinar o Quick Flix. Então a gente treinou essa musculatura, a paciente sabe contrair e relaxar. A gente ensinou para ela que ativar a musculatura do assoalho pélvico vai dar mais tempo, mais intervalo e a bexiga vai conseguir encher mais. E agora ela precisa aprender a ativar isso no momento da urgência. Então, a gente vai pedir para essa paciente fazer 5 contrações rápidas e máximas, mantidas por 2 segundos. Essa é a recomendação e isso está dentro da curva de urgência que a gente vai falar. Para mim, isso é o mais importante. Então, se nada daqui servir para vocês, fiquem só com isso. O sintoma de urgência começa e aumenta, mas ele tem um pico. Mas sabe o que as pacientes acham? Que não tem, que ele vai aumentar e vai aumentar, e vai aumentar, e vai aumentar, e não vai parar de aumentar. Então esse desespero para correr no banheiro é porque elas acham que é isso que acontece. Então se elas entendem que existe uma curva e existe um pico, que é o pico do desespero, mas quando chega ali, diminui e para, elas ficam menos ansiosas. E aí a gente vai orientar o que fazer em cada momento dessa curva. Então a urgência começou, agora você senta, ou se estiver sentada, fica. A partir daí, sentou, contrai 5 vezes muito forte os músculos do assoalho pélvico mais forte que você puder. Se vocês quiserem fazer aí, tiverem vontade do banheiro, pode dar para assistir a palestra até o fim. Terminando as contrações, ela vai contrair até chegar nesse momento. Aí, nesse momento do pico, técnicas de distração são importantes. Liga para alguém, rola a tela do celular, enfim. Nesse momento, o desejo miccional vai diminuir e ela deve esperar um pouquinho sentada, poucos minutos.
e, se precisar, se desloca devagar para o banheiro. Pode nem precisar ir, pode conseguir adiar essa micção. Isso dá essa tranquilidade. O treinamento musical é para aumentar a complacência da bexiga, e aí a gente vai aumentar os intervalos miccionais progressivamente, começando com 30 minutos a mais da média do diário miccional. Depois a gente vai aumentando de 15 em 15 minutos, sempre que estiver confortável o intervalo anterior. O objetivo é 3,5 a 4 horas em 6 semanas. A paciente precisa ter capacidade física e cognitiva para completar. Eletroestimulação. Terceira linha de tratamento, mas é nossa. Então vamos falar dela. A primeira informação é essa. Nervo tibial posterior não existe. É duro, mas não existe. A gente tem um músculo tibial posterior. A gente tem um nervo tibial. Esse equívoco vem das primeiras publicações que usaram o tibial posterior, e esse equívoco foi se perpetuando, e até hoje a gente vê guidelines e publicações falando de tibial posterior, mas nós não. Nós falamos de nervo tibial. Quando compara tibial com parasacral, tibial é mais efetivo. Então, tibial é mais efetivo. Para bexiga hiperativa, eu faço tibial, não faço parasacral em adultos. Eu vou fazer parasacral se tem um problema vascular, se eu tenho um problema nessa inervação, mas se não, o tibial é a escolha. Aí eu tenho percutânea ou transcutânea, com agulha ou sem agulha. Essa revisão sistemática diz que não houve diferença estatisticamente significante entre transcutânea, percutânea e anticolinérgicos. Mas os anticolinérgicos têm os efeitos colaterais, então a gente vai deixar eles de lado por enquanto. Aí a gente vai pensar em transcutânea ou percutânea. Transcutânea não é inferior à percutânea. Percutânea tem agulha, então eu uso com ou sem agulha? Sem agulha, é mais confortável, pode ser essa opção mais segura e a melhor. Será que os parâmetros da eletroestimulação do nervo tibial realmente importam no estímulo? Essa revisão sistemática com meta-análise, com mais de 2.700 participantes, com baixo risco de viés, mostra que para o desfecho de incontinência urinária, comparando frequência de 10 e 20 Hz, 10 Hz foi mais favorável. Agora, comparando limiar sensorial e limiar motor para bexiga hiperativa, no desfecho de urgência, pasmem, o limiar motor foi melhor. E para a noctúria também. E essas foram as meta-análises analisadas nesse estudo. Então, parece que o hálux fletindo é melhor do que quando a gente diminui a intensidade e deixa ele parar. A gente precisa continuar acompanhando as evidências e ver para onde isso vai. Então, parece que é 10 Hz, o limiar motor melhor, mas não abandonem a eletroestimulação intracavitária. É para voltar? Gente, o meu tempo. Eu mando para vocês. Não abandonem a eletroestimulação intracavitária. Os estudos mostram que ela é tão eficiente quanto a eletroestimulação do nervo tibial, mas qual é a questão? É mais invasiva. Então, quando ela é isolada ou comparada com outros tratamentos, ela é melhor para a urgência e qualidade de vida. Combinada com outros tratamentos, comparada com os tratamentos isolados, ela é melhor para a noctúria, absorventes, urgência e qualidade de vida. O que eu faço e o que eu sugiro? Considere essa forma de aplicação quando você já vai usar a intracavitária para a questão muscular da paciente. Então, a paciente com dificuldade na propriocepção, precisa aprender, você já fez tudo o que podia, a eletroestimulação é uma alternativa para isso, para estimular essa atividade muscular no início. Aí você já introduziu a sonda. Se é uma paciente com bexiga hiperativa, você aproveita e faz a inibição do detrusor por essa mesma via. Se não, utiliza o tibial. Essa meta-análise comparou o treinamento vesical isolado ou combinado com outros tratamentos para bexiga hiperativa. É do grupo da professora Simone de Alfenas.
e eu morro de vergonha de apresentar e a pessoa está ali sentada, mas comparando o treinamento vesical com o treinamento vesical associado à estimulação intravaginal para a noctúria, a combinação foi mais favorável. A mesma coisa para a incontinência urinária, combinar é mais favorável e é com a estimulação intravaginal. Coraçãozinho para Simone. E para o desfecho de qualidade de vida, também combinar treinamento vesical com a estimulação intravaginal, a combinação foi mais favorável. Para finalizar, a Associação Europeia de Urologia recomenda fortemente que a gente não ofereça estimulação magnética para o tratamento da bexiga hiperativa e que a estimulação do nervo tibial seja oferecida quando a paciente não teve benefícios com o medicamento, com os antimuscarínicos, com o tratamento medicamentoso. Pode ser que essas recomendações de estimulação tibial mudem agora rapidamente, porque os resultados das revisões sistemáticas são muito boas e talvez a estimulação venha antes do tratamento medicamentoso em breve. E para casa, a primeira linha de tratamento para bexiga hiperativa é terapia comportamental. Nós temos o papel importante de educar e tranquilizar essas pacientes durante o tratamento, porque é só fazendo isso que elas conseguir seguir todas essas orientações, modificar os hábitos, acreditando que isso vai mudar. Porque quando é terapia comportamental, o que a pessoa pensa é, só isso vai ajudar. Mas a bexiga hiperativa idiopática veio por um problema de comportamento, ela foi criada por comportamentos normalmente inadequados. Então ela vai se restaurar a partir da modificação desses comportamentos. Irritantes vesicais ainda estão sendo questionados, então pega leve, e a estimulação do nervo tibial tem melhores resultados com 10 Hz e o limiar motor parece. Se nada disso der certo, é isso que eu recomendo. Essa é infalível. Obrigada. Obrigada, doutora Adriana. Doutor Alberto Bona vai vir entregar o presente do COINFISP para a senhora, fazer aquela foto, registro. Aclamadíssima.